A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E assim a Eclesiastes 3 segue falando, que existe o tempo de chorar, o tempo de sorrir. O tempo nas nossas vidas ele é algo muito precioso, algo que a gente valoriza muito, principalmente se for quando ele nos for tirado, Às vezes a gente chega no final do dia ou no final da semana e olha a lista de afazeres, olha a agenda, que é algo que a gente carrega sempre, e vê que planejou coisas que não conseguiu fazer, que o tempo foi curto para tudo que se tinha para fazer. Mas estamos vivendo um tempo em que o tempo está ocioso, em que algumas pessoas não estão podendo trabalhar, não estão podendo sair de suas casas, dos seus lares, e isso também está tornando essas pessoas aflitas, porque elas estão com tanto tempo que elas não estão sabendo como administrar essa falta de afazeres para o tempo. E em muitos momentos nós temos muitos afazeres e muito pouco tempo. E agora nós estamos com muito tempo e poucas coisas para fazer. E isso também não é bom. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3, e Eclesiastes 3 é uma palavra que eu uso muito para a minha vida há bastante tempo, de que existe um tempo determinado para todas as coisas. Desde que nós nascemos, nós temos, fases da nossa vida. Nós nascemos, nós crescemos, o bebê aprende a caminhar, nasce nos dentinhos, começa a se alimentar. Depois a criança vai para a escola, aprende a ler, aprende a escrever, vai aprendendo a matemática, o português, a literatura. E assim é a nossa fase, Depois chega na adolescência, chega na vida adulta, onde vem os compromissos, as responsabilidades, onde precisamos ter uma profissão, precisamos ter um emprego para nos sustentar. Alguns vão formando famílias, vão tendo as suas responsabilidades maiores, Coisas vão sendo agregadas na nossa vida e assim são os tempos da nossa vida. Mas em 2020, um ano que começou muito bem para todos nós, para a nossa nação brasileira, e de repente chega março e março vem com uma notícia de que tem um vírus que pode ser letal em algumas pessoas, algumas talvez vão contraí-lo, mas não vão nem sentir, e outras podem vir a óbito, como é o que a mídia fala muito. Então esse vírus ele coloca as pessoas em casa, a grande maioria está de quarentena, como nós chamamos, e isso está deixando as pessoas aflitas, desesperadas. Algumas já não estão sabendo lidar com as suas emoções, e é um fato, essa quarentena ela está mexendo com todos nós, porque ela está nos tirando a liberdade, está nos tirando para nós, religiosos, como costumam nos intitular, pessoas que vão bastante na igreja. Eu não acho que eu vá bastante, eu só vou na terça, na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. Mas nós estamos sem esse direito de estar com os irmãos, de ter essa comunhão lá na igreja, e isso tem feito muita falta e está mexendo com a vida espiritual de algumas pessoas. Então eu quero chamar a sua atenção neste momento, quero que você reflita sobre o tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas, e para todo o tempo há um propósito. Então este tempo que nós estamos vivendo, ele tem propósito para a minha vida e para a sua vida. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer, o futuro é incerto neste momento. Não sabemos se semana que vem tudo vai passar, vai normalizar, quais serão os decretos que o nosso governador, o nosso prefeito, o nosso presidente vai fazer. Mas o que nós sabemos é que tem um Deus todo-poderoso lá no céu, um Deus que tudo vê e que tudo pode. E esse Deus, ele tem o controle na palma da sua mão. Tudo está no controle dele.
Por isso, nós podemos descansar neste tempo, porque a Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas e um propósito para tudo. Então, alguma coisa vai mudar, dentro de nós vai mudar, nós seremos outras pessoas quando nós voltarmos deste período. E entenderemos que o propósito de Deus para a minha vida é uma coisa, para a sua vida é outra, mas que para tudo tem um propósito. Nós vamos reorganizar as nossas prioridades, talvez financeiras, talvez em família, talvez aquilo que nós não dávamos valor antes agora passará a ter um valor diferente, porque aquele aperto de mão, aquele abraço que às vezes passava despercebido, agora ele nos está proibido e parece que sentimos tanta falta, né? É tão difícil encontrar um familiar querido, um amigo e não poder dar um abraço, alguém que às vezes até alguns dias que tu não vê, que tu tá com saudade, tu encontra e fica na dúvida do abraço, né? Porque até então ele tá proibido, né? Segundo orientações da Organização Mundial de Saúde, não é para abraçar ninguém, não é para nós estar muito próximos de ninguém. E isso deveras nos faz falta. Então, nós com certeza voltaremos desta quarentena outras pessoas diferentes, pessoas mudadas, pessoas com outra visão, talvez até da vida. E isso, em partes, é bom, porque nós estávamos vivendo um período de uma certa frieza espiritual, de uma certa falta de compromisso com as coisas de Deus. Estávamos vivendo períodos de igrejas não vazias, mas também não cheias, de reuniões com poucas pessoas, de ensaios onde poucos iam, ou que se postergava, marcava para 6, começava às 6h30, 6:45, porque todo mundo não tinha chegado. E eu creio que isso tudo vai mudar quando voltarmos desse período, que nós vamos reorganizar as coisas e as nossas prioridades serão diferentes. E eu quero deixar essa reflexão para você, então, que existe um tempo determinado para todas as coisas e em tudo há um propósito. Deus está trabalhando, talvez você não esteja percebendo, você esteja com dificuldade de assimilar as coisas, com dificuldade de se tranquilizar neste momento. Mas coloque a sua fé em ação. Creia nesse Deus Todo-Poderoso que tudo vê, esse Deus que criou tudo, a constelação, o sol, a lua, o mar, o céu, tudo foi esse Deus que criou. Essas árvores perfeitas que dão os frutos, que cai o fruto com a semente, da semente pode nascer outra árvore, isso tudo foi Deus que criou. Foi todo um plano de Deus. Então este Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de tudo. E tudo vai ficar bem. Nós precisamos confiar, fazer a nossa parte, ouvir o que as autoridades estão dizendo. Nós temos que obedecer às autoridades constituídas na terra, tanto na nossa cidade, como no nosso estado, no nosso país. Nós somos cidadãos brasileiros e precisamos cumprir as normas e as leis que nos são impostas. Nós precisamos, e principalmente como cristãos, nós precisamos respeitar os decretos, precisamos estar com a igreja fechada, precisamos fazer o nosso culto no nosso lar, precisamos obedecer tudo isso porque isso é mandamento bíblico. Nós precisamos respeitar as autoridades constituídas na terra, mas nós não precisamos nos desesperar. Nós temos um Deus, cremos em um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra e nada acontece sem a sua permissão. Então, não esqueça, em tudo há um propósito. Deus está trabalhando e logo, logo nós vamos perceber que Deus estava no controle de tudo, se nós ainda não percebemos.